5. As grandes reformas de Ezequiel e de Josias. 1. Impiedade de Acaz, pai de Ezequias. Capítulo 28. Resumo do reinado. Acaz tinha 20 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que é agradável aos olhos de Yahvé, como havia feito Davi, seu antepassado. Imitou a conduta dos reis de Israel e até mandou fazer ídolos para os Baais. Queimou perfumes no vale dos filhos de Enom e fez passar seus filhos pelo fogo, segundo os costumes abomináveis das nações que Deus havia expulsado de diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios e incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore verdejante. A invasão. Yahvé, Deus de seu Deus, entregou-o nas mãos do rei dos arameus. Este o derrotaram e fizeram grande número de prisioneiros que foram levados para Damasco. Foi também entregue às mãos do rei de Israel, que lhe infligiu uma pesada derrota. Faceia, filho de Romélias, matou num só dia 120.000 homens de Judá, todos guerreiros valentes, por terem abandonado Yahvé, o Deus de seus pais. Zecri, herói efraimita, matou Mazias, filho do rei Esricã, chefe do palácio, e Alcama, que era o lugar-tenente do rei. Os israelitas fizeram dentre seus irmãos 200.000 prisioneiros, mulheres, meninos e meninas. Tomaram também imensos despojos que levaram para Samaria. Os israelitas ouvem o profeta Oded. Havia lá um profeta de Yahvé, de nome Oded, saindo ao encontro do exército que chegava a Samaria. Ele lhes disse: Na sua ira contra eles, Yahvé, o Deus de vossos pais, entregou Judá em vossas mãos, mas vós os massacrastes com um furor tal que chegou até o céu. E agora pensais em reduzir os filhos de Judá e de Jerusalém a servos e servas vossos. Mas vós próprios não sois também culpados diante de Yahvé vosso Deus? Ouvi-me agora, restituí a vossos irmãos os prisioneiros que fizestes, porque o ardor da ira de Yahvé vos ameaça. Alguns dos chefes efraimitas, Azarias, filho de Joana, Barraquias, filho de Mosolamote, Ezequias, filho de Selum, Amasa, filho de Adali, insurgiram-se contra os que voltavam da expedição, e disseram-lhes: Não podeis introduzir aqui estes prisioneiros, pois essa vossa ideia nos tornaria culpados diante de Yahvé, e aumentaria nosso pecado e nossas faltas. Na verdade, nossa culpa é enorme, e uma ira ardente ameaça Israel. Então o exército abandonou os prisioneiros e os despojos na presença dos oficiais e de toda a assembleia. Em seguida, certos homens, designados nominalmente para este fim, puseram-se a reconfortar os prisioneiros. Utilizando o material dos despojos, vestiram todos os que estavam nus, deram-lhes roupa, calçado, alimento, bebida e abrigo. Depois conduziram-nos, colocando sobre animais os estopiados, a seus irmãos em Jericó, a cidade das palmeiras. Em seguida regressaram a Samaria. Pecados e morte de Acaz. Por este tempo, Acaz mandou pedir ao rei da Assíria que o socorresse. Os edomitas tinham outra vez invadido Judá, derrotaram-no e levaram-no consigo prisioneiros. Os filisteus fizeram incursões contra as cidades da planície do Neguebe de Judá. Conquistaram Bet-Sames, Ailon, Gederote, Soco e seus arredores, Tâmina e seus arredores, Gamos e seus arredores, e aí se estabeleceram. Com efeito, Yahvé humilhava Judá por causa de Acaz, rei de Israel, que deixava Judá extraviar-se e era infiel a Yahvé. Teglat-Falazar, rei da Síria, o atacou e sitiou sem conseguir vencê-lo, mas Acaz teve de retirar uma parte dos bens do templo de Yahvé e das casas do rei e dos príncipes para enviá-los ao rei da Síria, sem receber dele socorro algum. Enquanto sofria o cerco ele, o rei de Acaz, tornou-se ainda mais infiel a Yahvé, oferecendo sacrifícios aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, pois pensou: já que os deuses dos reis de Arã vieram em seu socorro,
Também eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem. Mas foram eles que causaram sua queda, a dele e de todo Israel. Acasa juntou todos os utensílios do templo de Yahvé e os reduziu a pedaços. Fechou as portas do templo de Yahvé e fez altares para si em todas as esquinas de Jerusalém. Edificou lugares altos em toda a cidade de Judá, para neles oferecer perfumes aos outros deuses, e provocou a ira de Yahvé, o Deus de seus pais. O resto da história e toda a sua política, do começo ao fim, tudo está escrito no livro dos reis de Judá e de Israel. Acas adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade, em Jerusalém, sem que o colocassem nos sepulcros dos reis de Israel. Seu filho Ezequias reinou em seu lugar. 2. A restauração de Ezequias. Capítulo 29. Resumo do reinado. Ezequias tornou-se rei com 25 anos de idade e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia e era filha de Zacarias. Fez o que agradava aos olhos de Yahvé, imitando tudo o que fizera Davi, seu antepassado. Purificação do templo. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas do templo de Yahvé e as restaurou. Depois convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça oriental e disse-lhes: Escutai-me, levitas, santificai-vos agora e consagrai o templo de Yahvé, Deus de nossos pais, e eliminai do santuário a impureza. Nossos pais pecaram, fizeram mal aos olhos de Yahvé, nosso Deus. Abandonaram-no, desviaram seus olhos da habitação de Yahvé e lhe voltaram as costas. Chegaram a fechar as portas do vestíbulo, apagaram as lâmpadas e não mais queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos ao Deus de Israel no santuário. A ira de Yahvé caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e os fez objeto de terror, espanto e zombaria, como vedes com os próprios olhos. E assim que nossos pais caíram sobre a espada, nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estão no cativeiro. Agora tenho a intenção de concluir uma aliança com Yahvé, Deus de Israel, para que ele afaste de nós o ardor de sua ira. Meus filhos, não sejais mais negligentes, pois foi a vós que Yahvé escolheu para estardes em sua presença, para servi-lo, para vos dedicardes a seu culto e lhe oferecerdes incenso. Levantaram-se então os levitas, Mate, filho de Amassai, Joel, filho de Azarias, dos filhos de Cate, dos Merarias, Cis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jalalel, dos Gersonitas, Joá, filho de Zema, e Éden, filho de Joá, dos filhos de Elisafã, Samri e Jeiel, dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, dos filhos de Emã, Jael e Semei, dos filhos de Iditum, Seméias e Osiel. Reuniram seus irmãos e, depois de se terem certificado, vieram por ordem do rei, conforme as palavras de Yahvé, purificar o templo de Yahvé. Os sacerdotes entraram no templo de Yahvé para purificá-lo. Removeram para o pátio do templo de Yahvé todas as coisas impuras que encontraram no santuário de Yahvé. E os levitas amontoaram-nas e foram jogá-las fora, no vale do Cedron. Começaram a purificação no primeiro dia do primeiro mês. No 8º dia desse mês, puderam entrar no vestíbulo de Yahvé. Em 8 dias, consagraram o templo de Yahvé e terminaram a purificação no 16º dia do primeiro mês. O sacrifício de expiação. Apresentaram-se então no palácio do rei Ezequias e disseram-lhe: Purificamos todo o templo de Yahvé, o altar dos holocaustos, e todos os tecidos, a mesa dos pães da proposição, e todos seus utensílios. Recolocamos em seu lugar e consagramos todos os objetivos que o rei Acasa havia rejeitado durante seu ímpio reinado, e estão agora diante do altar de Yahvé. O rei Ezequias se levantou imediatamente, reuniu os oficiais da cidade e subiu ao templo de Yahvé. Mandou trazer 7 touros, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes para o sacrifício pelo pecado, na intenção da realeza do santuário e de Judá. O rei mandou então que os sacerdotes filhos de Arão oferecessem os holocaustos sobre o altar de Yahvé. Imolaram os touros, os sacerdotes recolheram o sangue que derramaram sobre o altar. Depois imolaram os carneiros e derramaram seu sangue sobre o altar. Imolaram os cordeiros e derramaram seu sangue sobre o altar.
Depois mandaram trazer os bodes destinados ao sacrifício pelo pecado diante do rei e da assembleia que lhes impuseram as mãos. Os sacerdotes os imolaram e do seu sangue derramado sobre o altar fizeram sacrifício pelo pecado, a fim de executarem o rito de expiação por todo Israel. Com efeito, era por todo Israel que o rei ordenara que se oferecesse os holocaustos e sacrifício pelo pecado. Colocou a seguir os levitas no templo de Yahvé com címbalas, liras e cítaras, segundo as prescrições de Davi de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, pois a ordem vinha de Deus por intermédio de seus profetas. Quando acabaram de colocar os levitas com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas, Ezequiel mandou oferecer os holocaustos sobre o altar. O holocausto estava começando quando entoaram os cânticos de Yahvé e quando soaram as trombetas, acompanhadas de instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia se prostrou, todos cantavam os hinos ou faziam soar as trombetas, até se concluir o holocausto. Recomeça o culto. Terminado o holocausto, o rei e todos os que o acompanhavam se ajoelharam e se prostraram. Depois o rei Ezequias e os oficiais ordenaram os levitas que louvassem a Yahvé com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles cantaram com grande júbilo. Depois inclinaram-se e prostraram-se. Ezequias tomou então a palavra e disse: Agora estáis consagrados a Yahvé. Aproximai-vos, trazei ao templo de Yahvé as vítimas e os sacrifícios de louvor. A assembleia trouxe as vítimas e os sacrifícios de louvor, e todo tipo de holocaustos como dons votivos. O número de vítimas desses holocaustos foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo em holocausto a Yahvé. 600 bois e 3.000 ovelhas foram consagrados. Todavia, o número dos sacerdotes foi insuficiente para esfolar todos esses holocaustos. Por isso os levitas, seus irmãos, os ajudaram até que esta obra terminasse e até que os sacerdotes fossem santificados. Os levitas, de fato, estavam mais dispostos que os sacerdotes a se santificar. Houve ainda um abundante holocausto das gorduras dos sacrifícios de comunhão e as libações correspondentes a cada holocausto. Assim foi restabelecido o culto no templo de Yahvé. Ezequias e todo o povo se alegraram por ter Deus disposto o povo a agir com presteza. Capítulo 30. Convocação para a Páscoa. Ezequias enviou mensageiros para todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e Manassés para convidá-los a vir ao templo de Yahvé em Jerusalém, celebrar uma Páscoa em honra de Yahvé, Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a Assembleia de Jerusalém tinham resolvido celebrá-la no segundo mês, já que não mais podiam celebrá-la na própria data, porque não estavam santificados sacerdotes em número suficiente e o povo ainda não tinha reunido em Jerusalém. Isso pareceu justo aos olhos do rei e de toda a Assembleia. Decidiu-se publicar em todo Israel, de Beerseba a Dan, um apelo para que viesse celebrar em Jerusalém uma Páscoa para Yahvé, Deus de Israel. De fato, eram poucos que tinham cumprido a escritura. Partiram então os mensageiros com as cartas escritas pelo rei e seus oficiais e foram por todo Israel e Judá. Deviam dizer segundo a ordem do rei: Israelitas, voltai a Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, e ele voltará para aqueles entre vós que sobrevivem depois de ter escapado das mãos dos reis da Assíria. Não façais como vossos pais e vossos irmãos, que pecaram contra Yahvé, o Deus de seus pais, e foram por ele entregues à ruína, como vedes. Não endureçais mais a vossa cerviz, como fizeram vossos pais. Submetei-vos a Yahvé. Vinde a seu santuário, que ele consagrou para sempre. Servi a Yahvé vosso Deus, e ele afastará de vós sua ardente ira. Porque se de fato voltardes para Yahvé, vossos irmãos e vossos filhos encontrarão misericórdia diante de seus vencedores, e poderão regressar a essa terra, pois Yahvé vosso Deus é cheio de compaixão e de ternura. Se voltardes para ele, não afastarás de vós a sua face. Os mensageiros foram e percorreram de cidade em cidade o país de Efraim e de Manassés e também o de Zabulon, mas zombavam deles e os escarneciam. No entanto, alguns homens de Asser e de Manassés e de Zabulon se humilharam
e vieram a Jerusalém. Foi em Judá que a mão de Deus agia para dar a todos um só coração, a fim de executar a prescrição do rei e dos oficiais contidas na palavra de Yahvé. Um povo numeroso reuniu-se em Jerusalém para celebrar, no segundo mês, a festa dos ázimos. Uma assembleia extremamente numerosa pôs-se a destruir os altares que estavam em Jerusalém, e todos os altares de perfumes para jogá-los no vale de Cedron. A Páscoa e os ázimos. Imolaram a Páscoa no dia 14 do segundo mês. Cheios de confusão, os sacerdotes e os levitas santificaram-se e foram levar os holocaustos ao templo de Yahvé. Depois se puseram em seus postos, conforme seus estatutos, e segundo a lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes derramavam sangue que recebiam das mãos dos levitas, pois na assembleia havia muitos que não se tinham santificado, e os levitas estavam encarregados de imolar as vítimas pascais em lugar do que não tinham a pureza exigida para consagrá-las a Yahvé. Na verdade, a maioria do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Isacar e de Zabulon, não se tinham purificado. Comeram a Páscoa sem obedecer à Escritura. Mas Ezequiel orou por eles, dizendo: que Yahvé, na sua bondade, cubra o pecado de todos os que aplicaram seu coração em buscar a Deus. A Yahvé, o Deus de seus pais, mesmo se não tem a pureza exigida para as coisas santas. Yahvé ouviu Ezequias e conservou o povo são e salvo. Os israelitas se achavam em Jerusalém. Os israelitas que se achavam em Jerusalém celebraram durante 7 dias e com grande alegria a festa dos ázimos, enquanto os levitas e os sacerdotes louvavam cada dia a Yahvé com todas as suas forças. Ezequias dirigiu palavras de encorajamento a todos os levitas que mostravam grande inteligência das coisas de Yahvé. E durante 7 dias tomaram parte no festim das solenidades, celebrando sacrifícios de comunhão e louvando a Yahvé, o Deus de seus pais. Depois, toda a assembleia resolveu celebrar mais 7 dias de festa, e foram 7 dias de alegria. Pois Ezequias, rei de Judá, ofereceu à assembleia 1.000 touros e 7.000 ovelhas, e os oficiais juntaram a isso 1.000 touros e 10.000 ovelhas. Os sacerdotes se tinham santificado em grande número, e toda a assembleia dos filhos de Judá se alegrou, como também os sacerdotes, os levitas e toda a assembleia vinda de Israel, os refugiados vindos da terra de Israel, e também os que moravam em Judá. Reinou imenso júbilo em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, nada de semelhante se tinha realizado em Jerusalém. Os sacerdotes levitas puseram-se a abençoar o povo, sua voz foi ouvida, e sua oração chegou até os céus, a morada santa de Yahvé. Deixa eu dar uma pausa aqui e continuo no próximo.